Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, João capítulo 17. Versículo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 17, versículo de número 20. Quando os irmãos procuram, quero externar a Deus a alegria do meu coração, tributar a Ele louvor, a glória, por estarmos aqui mais uma vez. Sou grato ao Senhor, confesso que não sou merecedor, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e esta misericórdia se renova todas as manhãs. Vocês poderiam ter trazido outros pregadores, mas aprove a Deus nos trazer aqui esta noite. Deus seja louvado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jânio, sua esposa, toda a sua casa, sua família. Que o Deus do céu continue com as mãos estendidas, prosperando, abençoando de uma forma graciosa. Louvar a Deus pela vida do Bruno, que esteve conosco. Deus abençoe cada obreiro, cada pregador, cada cantor e pela igreja do Senhor esta noite. Deus seja louvado. Louvar a Deus pela vida da minha prima que eu vi ali, Elane. Deus seja louvado. Deus abençoe de uma forma graciosa. Elane é uma missionária, está estudando aí para fazer missões fora. Eu fico feliz porque toda a minha família está sendo alcançada pelo poder do Evangelho de Jesus. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 20 até o 26, por gentileza. Todos encontraram? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Queridos, eu carrego comigo, quanto mais oração, mais poder de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos clamar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por estarmos esta noite na sua presença, pois na sua presença há fartura de alegria. Pai, nós não encontramos prazer em outra coisa a não ser na tua casa e na tua presença. Pai, obrigado pelo livramento de nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sentirmos a tua santa presença em nosso meio. Pai, mais uma vez, Senhor, estenda as tuas mãos, inspira-nos, Senhor, e fala no profundo da nossa alma, e ela viverá para todo sempre, em nome de Jesus. Toma o seu assento, por gentileza. Quando eu olho para esse texto, é bem verdade que ele faz parte de um sermão de despedida. A partir do capítulo de número 13 do Evangelho de João ao capítulo de número 17,
não encontramos qualquer tipo de mensagem que está inserido entre as suas entrelinhas. Vemos aqui uma mensagem de despedida. Jesus está no cenáculo com os seus discípulos na última Santa Ceia, se preparando aqui para o momento de se entregar na cruz, para o momento do sacrifício. E é claro que do capítulo 13 ao capítulo de número 17, a gente vê Jesus abrindo o seu coração como nunca antes abriu para toda a sua igreja. 3 anos e meio de ministério, 33 anos de vida. Jesus agora vai falar os mistérios que nunca disse a ninguém. Vai mostrar os atos para os seus discípulos, para eles imitarem, para que a igreja seja bem sucedida. Jesus está no cenáculo, ele vai colocar uma toalha, vai pegar uma bacia, vai se dobrar diante dos seus discípulos, vai lavar os pés de cada um deles, mostrando o ato de servir. A liderança servidora de Jesus, mostrando na prática aquilo que eles deveriam fazer. Jesus mesmo sendo o Senhor, se dobrou diante dos seus discípulos em humildade, mostrando que a sua superioridade não lhe torna alguém que seja arrogante ao ponto de não servir aqueles que são menor do que ele. Ele serve eles. Pedro não quer ser lavado por Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo no reino de Deus. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, então me lave por completo, me dê um banho completamente, lave a cabeça, lave o corpo por completo. Jesus olha a Pedro e diz: Pedro, não precisa lavar aquilo que já foi purificado pela palavra que eu já tenho vos dito. Jesus lavando os pés dos discípulos em símbolo da caminhada que eles iam percorrer para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. O capítulo de número 14 é um questionamento. Os discípulos estão preocupados com Jesus que vai partir. Eles estão preocupados com Cristo que disse anteriormente na Santa Ceia: eu desejei tanto que esse momento chegasse. E este momento só se cumprirá outra vez no reino de meu Pai. O momento que ele mais ansiou está na mesa da ceia com a sua igreja. Partir o pão em símbolo do seu corpo. Beber o cálice em símbolo do seu sangue, que seria derramado na cruz em favor de nós, em remissão dos nossos pecados. Agora o capítulo 14, os discípulos estão preocupados. Para onde Jesus vai? Jesus vê a preocupação dos discípulos. Imagine comigo uma mensagem de despedida. Como é tão difícil despedir de alguém que a gente ama. A gente chega de viagem, vai em uma viagem, encontra com os parentes, com os amigos. A hora mais difícil é a hora da despedida. Como é dolorosa esta hora. Os discípulos estavam assustados, estavam tristes porque Jesus partiria. Nesse momento de questionamento aqui, Jesus entra com a mensagem de conforto dizendo: não se turbe os vossos corações, credes em mim, credes também no Pai, porque se não fosse assim eu vos teria dito, eis que eu vou vos preparar lugar, e quando eu vos preparar, virei outra vez, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. Jesus mostra a direção do texto. Ele diz: vocês não precisam se preocupar. Eu não estou dizendo para vocês que vou preparar o caminho, não vou preparar a casa de vocês lá, porque já está preparada. Mas aonde eu estiver, vocês estarão. É a mensagem do conforto. É uma separação momentânea. Essa separação é só um momento presente, mas logo esta igreja se unirá com ele novamente por meio da última trombeta que há de tocar.
É a mensagem dele: eu vou, mas eu voltarei, vocês estarão comigo. O capítulo 15 ele entra mostrando a importância de estar arraigado, de estar interligado, de estar unido a Cristo para poder ter vida, porque não existe nenhum meio de vida se não estiver interligado na videira verdadeira, porque o ramo sem a videira é apenas um graveto que se secou e só serve para ser queimado no fogo. Mas agora o ramo ligado na videira, ele é uma fonte que frutifica e dá fruto para o reino de Deus. O capítulo 16, ele dá continuidade à sua missão, falando aí da importância desta igreja, de que essa igreja não faz parte desse mundo. Ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. É a mensagem que Jesus deixou: vocês estão nesse mundo, mas vocês não compactuam com o sistema mundano. Vocês estão em transição, vocês estão em passagem, mas vocês não fazem parte desse sistema terrenal. A nossa pátria não é aqui, a sua pátria não é aqui, a sua casa não é aqui, o seu maior bem também não está aqui. É como o próprio Jesus disse em Mateus 6, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está apontando aonde é o endereço dessa igreja, ele está apontando aonde é o destino desta igreja, ele está apontando aonde é a nossa casa, ele está apontando aonde é a nossa morada. Enquanto estamos aqui, temos a certeza que esse mundo passageiro se acabará. A nossa vida aqui é uma passagem breve, como disse Tiago. Ela é como a neblina que aparece e logo desaparece. A vida é muito breve, mas nós temos uma certeza que essa vida breve humana pode se acabar. Quando a luz deste mundo se acabar, a luz nascerá para a nova vida desta igreja. Esse corpo mortal pode se desfalecer, mas quando ele se desfalecer, entraremos em uma nova vida que está preparada para cada um de nós, reservada nos céus para estarmos com ele. O capítulo de número 17 aqui é a maior oração da Bíblia, pastor Jânio. Não existe uma oração maior do que esta. Nós vemos várias orações bélicas lindas na Bíblia. A oração de Maria, uma oração de gratidão, de disponibilidade ao serviço de Deus para ser aquela que vai gerar o Salvador. A oração de Ana, o cântico de Ana, ela entoa a Deus nos seus atributos. Ela diz que Deus dá vida e Ele também tira. Ela mostra ali a bondade e a misericórdia de Deus. A gente vê a oração de Moisés, a gente vê a oração dos discípulos, mas nenhuma oração é como a oração do capítulo 17. Aqui é a oração de Jesus, a maior oração de toda a história, a oração que ele ora com a sua alma. Talvez você se pergunta e diga: mas ele era Deus, não precisava de orar. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era humano, e o humano precisa buscar a face do Senhor para conhecê-lo, quem ele realmente é. Nós estamos em uma temática, avivados pela palavra. Esse texto gritou na minha alma, porque até a oração de Jesus, ela é baseada na palavra que foi liberada de Deus. Aqui você não vê um cardume de petição que não tenha base nas escrituras. Tudo o que ele diz tem base naquilo que foi revelado pelos profetas, revelado pela palavra de Deus, revelado por aquilo que ele foi enviado a fazer. Olha o verso de número 1 do capítulo 17. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos mergulhar nas escrituras. Não existe poder sem a palavra, meu irmão.
Não existe vida sem as Escrituras. Não existe a manifestação genuína que não emane da palavra que é vida para nós. Olha o verso 1. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Em primeiro lugar, Jesus vai fazer a oração a si mesmo. Ele vai interceder por ele, porque o momento estava chegando. Ele disse: Pai, o momento é chegado, glorifica o teu filho, como ele tem glorificado a ti. Em todo o ministério de Jesus, você não percebe ele glorificando o seu ministério. Ele não glorifica a sua vida terrenal. Ele não glorifica o seu sofrimento, porque ele era capaz de suportar. Ele glorifica o Pai em todas as suas obras de vida. Certa feita chegaram a ele e disseram: como tu fazes esse tanto de milagre? Como que se realiza esse tanto de coisa? Jesus olhou dizendo: eu não faço de mim mesmo, mas eu faço daquele que me enviou. A palavra que eu falo a vocês, ela não é minha, mas é do Pai que me deu a dizer a vocês. Um ministério centrado, uma vida baseada nas Escrituras Sagradas. O verso 1, ele diz que a hora é chegada, e ele quer que o Pai o glorifica. Só que nós vamos chegar nessa glorificação, porque essa glorificação não é nos evangelhos. A glorificação dele aqui termina no Apocalipse. Assim como no Apocalipse ele grita: eu sou o Alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aqui se iniciou essa caminhada, mas a glorificação de Deus vem no Apocalipse. Aqui ele está mostrando ao Pai que ele está indo até o final da sua jornada. Aqui você vê a soberania dele, aqui você vê a sua supremacia, e aqui também você vê a sua presciência. Ele estava pressentindo o momento da cruz. Ele estava pressentindo o momento do sofrimento. Ele estava pressentindo o momento de entregar a vida por nós. Ele estava sabendo que o momento havia chegado. Olha o que ele diz no verso 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Verso 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então o que é a vida eterna? Conhecer a Deus, conhecer a Ele, como Ele realmente é. Se nós não o conhecermos, nós nunca saberemos o que é a eternidade. Porque a eternidade não está em um espaço, a eternidade não está em um lugar móvel, a eternidade está em uma pessoa, na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus está a eternidade dessa igreja. Quem não busca conhecê-lo, não saberá o que é a eternidade. Quando a gente passa pelo momento de experiência com Deus, você sente o gostinho daquilo que te espera acima do terceiro céu, aquilo que te espera no terceiro céu. Quando você mergulha com Deus nas madrugadas, você sente aquilo que a terra não pode proporcionar a você. Me entenda algo importante que eu quero vos dizer: a oração é o único veículo de condução que nos capacita a viver na terra aquilo que só o céu pode promover. Quando você se dobra na oração, quando você mergulha em Deus, você sente o céu pertinho de você. Você sente na terra aquilo que a terra não pode fazer, mas o céu está proporcionando para a sua alma. Eu não sei se você trouxe lenço para chorar.
Mas é noite de lágrimas aqui nesta casa. Nós precisamos voltar para as nossas origens assembleanas. Nós precisamos voltar para o quarto fechado. Nós precisamos voltar para o lugar secreto. Nós precisamos voltar para a leitura das Escrituras. Nós precisamos voltar a buscar o poder de Deus. Nós precisamos voltar a buscar a Deus como buscávamos. Nós precisamos mergulhar no oceano do Espírito de Deus, como a gente mergulhava. Deus está com saudade de você. Eu quero te fazer pensar. Lembra daquele momento que a sua alma ansiava mergulhar nele? Você deixava a casa, você deixava evento, você deixava celular, a gente deixava tudo, e a gente ia para o quarto ou para a igreja. E tudo que a gente queria não era uma vida financeira, nada contra, devemos buscar. Mas tudo que importava era a glória dele. Tudo que importava era buscar mais dele. Só que nós estamos nos ocupando com as coisas da terra. Estamos menosprezando aquilo que o céu tem nos entregar, aquilo que está ortogado a nós. E nós nos perguntamos, mas eu não sinto ele mais. Mas eu não sinto ele mais. É lógico, deixamos ele no lugar que nós nos encontrávamos. Era como ele disse a Adão, quando Adão pecou. Ele desceu no jardim e olhou dizendo: cadê tu, Adão? Aonde você está? Era o dia que Adão falhou. Todos os dias ele encontrava com Deus no caminhar. Deus descia para caminhar com ele. Mas o pecado adentrou e Adão se escondeu de Deus. E o momento que Deus sentiu saudade de Adão, dizendo: aonde você está, Adão? Cadê você, Adão? Talvez tenha alguns Adão em nosso meio que estão escondidos. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui esta noite. Independente do que você fez, do pecado que você fez, não deixe de orar, não deixe de falar com Ele. Porque o sangue que foi derramado na cruz, ele te purifica de todo o pecado. A cédula de dívida que você devia, ela foi cravada na cruz. Os principados, as potestades foram envergonhados pelo prego que foi batido na cruz e pelo abrir da boca daquele que estava de braços abertos. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Olha o detalhe desse texto aqui. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Esta palavra consumado só aparece 2 vezes na Bíblia. Ela aparece aqui em João 17, em João 19, verso 30. Quando ele disse: Pai, está consumado. Mas como é que ele já consumou uma obra que ele ainda não fez? Aqui entra a presciência dele. Ele estando no presente já está vendo o futuro consumado. Ele está dizendo ao Pai: Pai, eu não vou concluir a obra que o Senhor me deste, mas a obra já está concluída e o teu nome já está glorificado. Ele não vai ser glorificado, ele já está glorificado. Jesus já tinha certeza da vitória. Jesus já tinha certeza do triunfo da cruz. Jesus já tinha certeza daquilo que ele veio fazer. Ele não está dizendo: eu vou lutar para chegar, não. Ele disse: eu já concluí a obra que tu me destes a fazer.
É como disse Paulo: onde está, inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Ora, o agrilhão da morte é o pecado e a força da lei. Mas aí vem a resposta de Paulo ao que Jesus acabou de dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que emana a vitória dessa igreja. A vitória foi cravada na cruz. É como disse o profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi estendido o braço do Senhor? Mas ele foi subindo como renovo. Perante ele tinha uma terra seca. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura. E nós olhávamos para ele, nós não via nenhuma beleza que nos atraía, porque estava desfigurado. Ele estava machucado por causa da cruz. E nós olhávamos com nojo dele. Aí o texto diz: mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelos nossos pecados, mas o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está vendo a cruz. Ele já está vendo o sofrimento do Getsemane. Às vezes a gente olha e pensa que o sofrimento dele se iniciou na cruz. Não, ali foi a consumação. Porque o sofrimento dele se iniciou no jardim do Getsemane. O momento que ele mais precisava de alguém. Esses alguém dormiram. Jesus chega com os seus 11 discípulos. Deixa um pouco no primeiro lugar. Desce com Tiago e Pedro para o segundo lugar. E no tiro de pedra, ele adentra ao lugar da sua dor, da sua oração. Uma representação do santuário no Antigo Testamento. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, aonde o sumo sacerdote entrava e apresentava o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Jesus deixa um pouco dos discípulos no lugar do lavatório, entra no lugar santo, deixa Pedro, Tiago e João, os representantes, os pastores da igreja futura. E ele entra como sumo sacerdote no lugar do véu, no santo do santo. E ele vai buscar a Deus. Ali ele vai sentir a ausência da presença de Deus. Mas por quê? Porque os nossos pecados pesaram sobre ele. E Deus se calou quando os nossos pecados pesou sobre ele. Como disse Isaías, a única coisa que separa Deus do homem são os seus pecados e a sua iniquidade. Isaías 59, verso 2. Quando o pecado pesou sobre ele, ele sentiu a ausência da presença de Deus. Ele sente a solidão. Volta nos discípulos e diz: ei, vocês podem orar comigo? Eles estavam dormindo. Jesus sente a presença da morte chegando até ele. A antecipação da cruz já era o Getsemane. Sentiu a ausência de Deus, a dor da morte, e agora está sendo moído pelos nossos pecados, ao ponto do evangelista Lucas escrever que o seu sangue, o seu suor se tornou como gotas de sangue, porque Getsemane significa lugar de prensa, lugar de prensar, e ali ele estava sendo prensado, e o peso era os nossos pecados sobre ele, enquanto ele clamava a Deus dizendo: Pai, se possível for,
Passa de mim este cálice. É o momento que ele sente a ausência. É o momento que ele sente o peso do pecado. Mas vem a vírgula do texto. Mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Aqui ele mostra o dever de andar na vontade daquele que opera a melhor vontade para nós. Do versículo de número 5 ao versículo 19 do capítulo 17, ele vai orar, interceder agora pelos seus discípulos. Todos os seus discípulos, ele vai interceder por cada um deles. Olha o que diz o texto, no versículo de número 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Observe a palavra guardaram a tua palavra. Ele está mostrando que o momento mais importante não é apenas ler as escrituras. O momento mais importante não é ouvir sobre as escrituras. O momento mais importante é guardá-la dentro da nossa alma. Se nós guardássemos a palavra, nós pecaríamos menos, sentiríamos menos tristeza e nos alegraria mais na presença dele. Às vezes ouvimos e lemos, mas ela não é guardada na nossa alma. Tem gente que vem de segunda a segunda, mas não sabe no fim da semana o que foi pregado, o que foi de lição que ela teve. Apenas ouviu, apenas leu, mas não conseguiu guardar. A gente guarda tudo, já não quer mais guardar a palavra de Deus. E o mandamento para nós é guardar a palavra de Deus. É como o Pai disse na revelação do Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o fim está próximo. Ou seja, feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, mas mais feliz aquele que consegue guardar a palavra dentro da sua alma. Nos países lá fora, os irmãos não têm a palavra de Deus nas suas mãos. Se você estudar a janela 10/40, você vai perceber o sofrimento. Na Índia mesmo, quando eles têm a oportunidade de ler as escrituras, um fica na porta da casa, o outro entra com a Bíblia para dentro de casa, vai para debaixo da cama para não ser descoberto, para ver se pode ler a palavra de Deus. Desses outros lugares, cada um pega um texto da Bíblia, medita e lê, porque não tem acesso às escrituras. Ele grava um versículo, o outro grava o outro versículo, e assim eles vão dando continuidade nas escrituras. Nós temos versões de todas as versões no Brasil. Nós temos todo tipo de Bíblia, mas nós menosprezamos aquilo que é mais importante para nós. É avivados pela palavra, mas se a palavra não estiver dentro de mim, eu não tenho vida. Avivamento é tornando a ter vida, é o sopro de Deus entrando dentro do homem, e o sopro é a palavra, a inspirada palavra, que é o sopro de Deus no seu original. É Deus soprando aos homens o seu espírito por meio das escrituras. O próprio Jesus disse: vós errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Meu Deus.
Oséias levanta a voz em um tempo de apostasia e grita: vocês perecem por causa de falta de conhecimento. Aí ele grita dizendo: prossigamos, corramos em conhecer o Senhor. Ele usa o texto correr, como o corredor corre para chegar na linha de chegada. Ele está dizendo: vocês devem correr quando se fala no termo conhecer a Deus. Ou seja, um desejo desenfreado de chegar correndo aos pés daquele que está te esperando para revelar os mistérios ocultos, escondidos por meio da revelação da sua palavra. Ela é a espada do Espírito. Ela é a inefável palavra de Deus. Ela é a espada que penetra a nossa alma e o nosso ser. Ela vai aonde os remédios não vão. É as escrituras de Deus, é a palavra de Deus. Rejeite a mensagem que não tem as escrituras. Rejeite os louvores que não citam a palavra. Rejeita os cultos que Deus não é prioridade e nem a sua palavra. Porque o poder de Deus, a unção do Espírito, só é manifestada pelo poder da palavra de Deus que é pregada. É como disse o escritor aos Hebreus: ele faz dos seus anjos os seus ministros, e dos seus ministros ele faz labaredas de fogo que emana pelo poder da sua palavra. Jesus vai interceder pelos seus discípulos, que ele disse que manifestou o nome do Pai por meio da palavra que eles guardaram. Olha só o que ele diz no versículo de número 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Versículo 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Verso de número 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Toda a oração dele é baseada no princípio da palavra de Deus. Ele pede para o Pai guardar os seus discípulos, porque sabia que a caminhada e a jornada seria dolorosa. Jesus não pediu para retirar eles do mundo, porque a missão deles não estava concluída. A missão deles precisava se concluir enquanto eles estivessem aqui, mesmo não sendo participantes daqui. Mas eles têm uma mensagem a entregar a esta geração. Eles têm uma mensagem a entregar para alcançar uma igreja futura. Eles têm uma mensagem a pregar para que Hebron seja alcançada. Só foi por meio da missão dessa igreja que essa igreja aqui foi alcançada. É por isso que eu acho lindo aquele hino que diz: eu sou a semente do sangue daqueles que morreram sangrando. Nós somos a semente daqueles que semearam o seu sangue na terra em pregar o evangelho, e o evangelho se espalhou, entrou em Jerusalém, chegou na Judeia, chegou na Samaria, chegou nos confins da terra, chegou na nação brasileira, chegou na cidade de Imperatriz, chegou na congregação Hebron. Foi por meio do sacrifício daqueles que pregaram a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso de número 14: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou.
Você pensa que o mundo vai te aplaudir por causa da mensagem que você carrega? O mundo vai te odiar, o mundo vai te desprezar, o mundo vai tentar te acabar, porque você tem uma mensagem do céu a este mundo. Quando o mundo te aplaudir por aquilo que você carrega, você já errou o caminho, você já errou o alvo, você já errou a direção. Quando você começar a caminhar e ver todo mundo te aplaudindo por aquilo que você está fazendo, saiba de uma coisa: se arrependa, volta ao caminho, porque no caminho dele vai ter rejeição, porque você carrega aquilo que aborrece o mundo, aquilo que faz o mundo te odiar, aquilo que faz o mundo querer te matar. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando ser perseguido por causa da palavra, e de mim vocês serem perseguidos por causa da minha justiça, porque de vocês são o reino de Deus. Eu fico preocupado com quem acha que o mundo ama. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia, porque aquilo que nós temos de Deus incomoda o mundo com o seu pecado, incomoda o mundo com o seu caminho errado, incomoda o mundo com aquilo que eles têm de pior. E ele vai te perseguir mesmo. Nós não somos diferentes daqueles que passaram antes de nós. E nós nunca vemos um tempo no Brasil em que está tendo perseguição religiosa. Não pode mais pregar o que a gente prega, mas a igreja não vai se calar. Aqui foi cantado que a perseguição não parou essa igreja, o Coliseu não fechou a boca dessa igreja. E eu vou te dizer: o Império Romano não parou essa igreja, Buda não parou essa igreja, Allan Kardec não parou essa igreja, o povo do tambor não parou essa igreja. Não há inferno, não há capeta, não há demônio que pare essa igreja. As portas do inferno não prevalecerá diante da igreja. Chega na rua da tua casa marchando, minha irmã. Chega na rua da tua casa, jovem, marchando. Mostra para o inferno que a opressão não para. Mostra para o inferno que a nada pode parar essa igreja. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo. Eu quero que você volte para casa, procurando a sua Bíblia e não o seu celular. Eu quero que você volte para a sua casa, sentando seus filhos não para assistir Netflix, mas para abrir a Bíblia, ensinar as Escrituras, ensinar o caminho de Deus. Deixa eu abrir algo de Deus aqui. O maior culpado dos filhos está do jeito que está, somos nós. Porque o ensinador do lar é você, pai, é você, mãe. As ideologias só entram na tua casa se você permitir. O sacerdote, a sacerdotisa do teu lar é você. O teu filho só vê besteira na tua televisão porque você permite ele ver. Remancho, rebidácia. Ai, ai, choquebida calabaraçaia. Você sabe por que seu filho ainda não foi cheio de Deus? Porque você não influencia ele buscar a Deus. Você sabe por que o seu filho não ora? Porque ele não vê você orando na sua casa. Você sabe por que não lê a Bíblia? Porque você não lê a Bíblia na sua casa, com a sua família. E eu preciso entregar algo de Deus aqui esta noite. E eu estou tomado na unção do Espírito de Deus.
O diabo só vai cirandar na tua casa até o momento que você permitir. Mas o momento que você colocar o pé na porta e dizer aqui não entra, ele vai recuar. Pai, mãe, a autoridade Deus deu na mão de vocês. Use a autoridade de Deus. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar, para que quando crescer não se esqueça. Minha mãe em casa pode ter qualquer defeito, mas todas as horas que eu encontro com ela, eu vejo ela de joelhos dobrados. Eu vejo ela buscando a Deus. Pode até olhar para a aparência dela e ver uma aparência sofrida, mas olha as do joelho e a marca da oração. Nós precisamos buscar as marcas da oração. Nós precisamos voltar a Deus. Não deixa esse mundo ser a maior influência do teu filho. Seja a maior influência do teu filho no teu lar. Os maiores sermões não é aquele que você diz com a sua boca, mas é aquilo que você faz com a sua vida. Não seja como essa geração. Faça aquilo que eu mando, mas não faça aquilo que eu faço. Influencie o seu filho a orar. Influencie o seu filho a buscar as coisas de Deus. Influencie essa geração a queimar por Jesus. Queimar pela palavra. Queimar pelo fogo do Espírito. Mas a maioria das vezes, ele vê você e seu esposo em conflito. Isso marca a alma do teu filho. Eu vivi uma infância sofrida assim, mas graças a Deus que Jesus entrou na minha casa. E aquilo que poderia ser um trauma, Jesus entrou e curou. Chegue na tua casa a partir de hoje. Chama teu filho para o culto do teu lar. Coloque ele para pregar ou para cantar. Ensine ele, ensine ela. E daqui um dia, quem vai estar pregando aqui vai ser o teu filho, vai ser a tua filha. E na tua casa a mão de Deus vai estar estendida. O versículo de número 20, eu já caminho para encerrar. Ele já não ora mais pelos seus discípulos. Ele já não ora mais sobre si. E por quem que ele vai orar, pregador? Pela gente. A gente nem estava lá, mas ele já estava intercedendo por nós. Ele intercedeu pelos seus discípulos. Os discípulos negaram, abandonaram. Mas quando ele ressuscitou, ele foi atrás de tudinho, porque ele já tinha orado para Deus guardar a vida deles. E ele já não abria mão mais de ninguém deles. Olha o que diz o versículo 20. Eu não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Na versão NAA diz que pela sua mensagem que eles irão pregar, hão de crer em mim. Ele já estava intercedendo por você aí sentado nessa cadeira. Olha o que diz no verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo crê que ele enviou
quando nós estamos aqui nessa harmonia, nessa unidade. Aqui nós não somos uma manada de pessoas. Aqui nós somos uma só igreja, ligada num só corpo. Tem vários membros desse corpo, porém só é uma igreja. De norte a sul, de sul a sudeste desse país, aonde a gente chegar e tiver em comunhão, nós somos a igreja dele. Você só é igreja quando está aqui, ou quando está reunido com os seus irmãos. Tem gente dizendo: eu não vou para o culto mais não, porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Lá fora você é um membro, aqui dentro reunido você é a igreja. Eu não preciso de igreja. Você nunca fez parte dessa igreja. Você está fora do corpo. É como um membro que, quando se separa do corpo, é cortado, apodrece e morre. Mas agora que mesmo ferido você tem vida. A vida que está no seu irmão passa para a sua vida e vai te dando vida e vai renovando a sua vida. Jesus está nos chamando para voltarmos à sua palavra. Só seremos uma só igreja, uma só pessoa, quando basearmos a nossa vida nas Escrituras. Olha o que disse Jesus no capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus não faz morada na vida de quem não guarda a sua palavra. Ele só vem até nós e faz morada dentro da gente se guardarmos a sua palavra. Olha o que ele diz no verso 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Só amamos a Ele, e a maior prova de amor que podemos dar é guardando a sua preciosa palavra dentro de nós. Vai chegar momento que você vai ser uma pessoa que não vai ter um exemplar da Bíblia pela perseguição. Mas tem uma coisa: ninguém tira a palavra que está dentro do teu coração. Pode tirar o livro físico, a Bíblia escrita, mas aquilo que está escrito no teu coração e gravado na tua alma, ninguém pode tirar. Vai ter momento que vamos viver assim, um citando uma palavra ali, outro citando um texto acolá, mas nós vamos conseguir chegar ao final. Não vai parar essa igreja, porque essa igreja ama a palavra de Deus. Olha o que diz o apóstolo Tiago, quando ele vem nos exortar acerca da importância de não sermos apenas um ouvinte desta palavra, mas um praticante, alguém que guarda. Olha o que ele diz, Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo
logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que ele realizar. Ou seja, ele dizendo, ele vai ser feliz aonde ele colocar a sua mão, aonde ele determinar, aonde ele quiser realizar, ele vai ser bem sucedido na sua missão. Por quê? Porque não apenas ouve, mas pratica. Não apenas pratica, mas guarda dentro da alma a palavra de Deus. Olha o que diz o apóstolo João. Foi um dos que mais falou da importância de guardarmos a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo de número 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é verdadeiramente um mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Guardar a palavra dentro da sua alma. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Mas se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos a sua palavra. Olha o que ele continua a dizer ainda, no verso de número, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Quando abrimos mão das Escrituras, o Deus das Escrituras abre mão de nós. Quando rejeitamos a palavra, Ele nos rejeita. Porque Ele é a palavra encarnada. Ele foi a primeira palavra pronunciada no Gênesis. Quando Deus abriu a boca, haja luz, Jesus entrou em ação. É por isso que João escreve no capítulo 1: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo de Deus encarnado aos homens. Olha o que disse Salomão sobre a importância de guardar a palavra. Provérbios 13, 13. Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas será recompensado o que teme o mandamento. A destruição vem sobre nós quando menosprezamos a sua palavra. Eu sei que é uma mensagem dura de ouvir, mas é a realidade que nós precisamos entender. O princípio, a missão que nós temos é guardar a palavra de Deus. Guarde ela como o maior tesouro que você tem. Guarde ela como a maior joia de preciosidade que você tem. Cuide dela como você cuida do teu carro. Cuide dela como você cuida da tua família. Cuide dela como você cuida do teu dinheiro. Sei lá, daquilo que você prioriza na sua vida. Cuide das Escrituras. Guarde na sua alma, porque nela contém a vida que te leva ao céu. Como disse John Piper, ele disse: eu posso chegar ao céu sem uma perna, eu posso chegar ao céu sem um olho, eu posso chegar ao céu sem um braço, mas eu não posso chegar ao céu sem a palavra de Deus. Como disse Billy Graham, a palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal que lançará amanhã. Ela está à frente do nosso tempo.
ela está à frente de qualquer homem. Ela está acima de qualquer pessoa, de qualquer intelectual. É a palavra de Deus. Ela está acima. Olha o que ele diz em Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não é a palavra do pregador, não é a palavra do cantor, aqui é a palavra de Deus para você. Tem gente pensando que o poder de Deus, o avivamento está na voz do pregador que engrossa, está no grito do cantor que grita, está nos nossos pulos como a gente pula. Não, não, não. Por mais que isso seja o resultado, isso seja gostoso, mas a unção, o poder está numa Bíblia aberta, está nas escrituras semeada, está nas escrituras pregadas em nossas igrejas. Chegou um cara e disse para mim: você prega muita Bíblia. E eu disse: eu vou pregar o quê? Eu fui chamado para pregar as escrituras. O que passa disso não é a minha missão. O que passa disso não é o meu dever. O meu dever é pregar a palavra, anunciar o evangelho, porque a única coisa que não volta vazia é a palavra de Deus. A palavra do pregador pode voltar vazia, a do cantor pode voltar vazia, mas a palavra de Deus, ela nunca voltará para si vazia. Ela sempre vai causar um resultado positivo na sua alma. Talvez agora você não sinta nada, mas quando você deitar na tua casa, a palavra vai maquinar na tua alma. Até o seu sono pode se perder em meio à palavra que foi sendo ministrada, cantada. Você vai sentir saudade de orar, você vai sentir saudade de buscar a Deus. Vai haver um despertador de Deus dizendo: vai para a palavra, vai para a oração. Vai haver algo gerando vida dentro de você, a palavra maquinando na sua alma. Fica em pé, por gentileza. Olha o que Salomão disse em Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 13: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: temam a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Quem está dizendo isso é o homem mais sábio de todos os homens, abaixo de Cristo. O homem que alcançou todo o sucesso do mundo. E ele diz que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. E qual é a missão da igreja, pregador? A missão da igreja é ensinar a guardar a palavra. A missão da igreja é pregar as escrituras. A missão da igreja é anunciar o evangelho. Olha o que Jesus disse em Mateus 28, verso 19 e verso de número 20: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aí a gente pega só a parte do versículo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí você esquece do contexto do texto: ensinando a guardar, batizando em nome do Pai, do Filho, indo. A missão é nossa, a missão é sua, a missão é dessa igreja, a missão é desse povo: ensinar a guardar as escrituras. É como o tema de vocês: ouvi, Senhor,
a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, lembra-te da misericórdia. Primeiro, ouvi a tua palavra. Segundo, temi, porque a palavra de Deus, ela causa temor, ela causa constrangimento. Mas por que, pregador? Porque ela vai em contraposição às nossas ações, às nossas vidas. Aman chorebe dácia, Kawai chorebe da subcamandarasai. Há uma unção de Deus adentrando a esta casa. Há uma graça de Deus invadindo nesse ambiente. Deus está enchendo os seus vasos aqui. Receba aquilo que o céu está liberando a nós. Que venhamos chorar diante dele pelos nossos pecados. Que venhamos nos arrepender diante da presença dele. Não existe pecado tão grande que ele não perdoe. Libera esse glória que você trouxe. Eu poderia ter feito de tudo para te emocionar. Eu poderia ter feito de tudo para te fazer gritar de todas as maneiras. Mas você ia esquecer de tudo que eu ia pregar para você. Eu quero que você volte para casa com a palavra na sua alma. Pegue a sua Bíblia na sua mão, por gentileza. Levante a sua espada para o alto. Nenhum soldado vai à guerra sem a sua arma. A arma da igreja não é uma AK-47. A arma da igreja não é um bom fuzil, uma boa pistola, um bom 38 na cintura. A arma da igreja é a 66 na sua mão e ela aberta. Não tem diabo que suporte o poder dessa palavra. Não tem enfermidade que não saia do poder dessa palavra. Aiô, Yaseb, calabachando, Rebe. Aiô, Mineque, Piaçaia. Estou tremendo da presença de Deus nessa casa.
Espírito de Deus, aonde estiver uma pessoa agora, que a tua palavra, Senhor, seja penetrada dentro da alma dela, dele, seja fixado dentro dele e dela, que haja um rio de água fluindo dentro do interior desse crente a partir de agora, pelo poder da sua palavra.